Nós te agradecemos por mais essa noite, nós te agradecemos por mais esse momento que o Senhor nos concede. Obrigado pelas tuas escrituras, obrigado pelo acesso que nós temos à Bíblia. Obrigado, Jesus, por ter enviado o Espírito Santo e o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor disse que iria para o Pai, mas enviaria o Consolador. Obrigado pelo Espírito Santo. Espírito Santo, nós valorizamos a sua presença e nós temos certeza que você se faz presente aqui nesse lugar. Sabemos que queremos valorizar e te honrar e pedimos, nos ajuda, Espírito Santo, nos dando sabedoria, revelação, ilumina o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos compreender todas as verdades do noivo ao nosso coração, e que mais do que simplesmente palavras, nós possamos ser tocados pelo poder da mensagem. Não queremos apenas ler versículos, nós queremos ser tocados pelo poder do Evangelho. Toca, Senhor, as nossas vidas com o poder do Evangelho. Toca as nossas vidas, Senhor, com o poder do Espírito Santo, enquanto proclamamos as verdades, Senhor, do Teu reino, as verdades das Tuas Escrituras, e que em tudo isso o Teu nome seja glorificado, exaltado, honrado, e que nós possamos crescer em santidade e devoção. Amém. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 28. Pedi para você abrir ou não abrir. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Você está aqui comigo? Fala comigo isso. Igreja gloriosa. Essa é a igreja que vai se encontrar com Jesus. Igreja gloriosa. Sabe como será a igreja nos dias da volta de Jesus? Igreja gloriosa. A igreja é gloriosa, gente. Ah, mas e as notícias, escândalos? Não, eu não estou falando de igreja como um meio empresarial. Eu estou falando de igreja com consciência de noiva. A igreja que você vê dos escândalos, corrupções, enfim, tantas coisas infelizes, é uma igreja empresarial. Mas a igreja que é a noiva, a igreja pelo qual o noivo se sacrificou, ela não está no meio disso, porque ela é uma igreja gloriosa. Aleluia. Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Eu vou ler de novo esses versículos, gente. Se um dia nós não soubermos o que falar, basta lermos a Bíblia. Ah, não sei o que falar em cima desse versículo. Não fale, leia. Por si só é cheio de poder. Eu vou começar na metade aqui do versículo 25. Assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Então Cristo tanto nos amou como igreja, como noiva dele, que ele fez o quê? Se sacrificou por amor a mim e você. Olha o Jesus, olha o noivo que nós temos. Ele deu a própria vida por me amar, por amar você. Por nos amar, ele deu a própria vida dele. Esse é o noivo, esse é o Cristo ao qual nós servimos. Nos ama tanto que morreu por nós lá na cruz, que se entregou por nós lá na cruz. Se só parássemos nisso, se só anunciássemos isso: ei, Jesus ama tanto você,
que esse amor chegou a um ponto que ele se sacrificou devido a esse amor. Ele morreu por você, por te amar tanto, ele morreu por você. Por quê? Porque você era distante, você estava sujo. A sua condição antes dessa morte era uma condição suja, distante, cheia de vergonha, cheia de mancha, cheia de ruga, com as vestes sujas. Mas Cristo te amou tanto, que morreu por você. O versículo 26 fala o propósito desse sacrifício. O noivo morreu porque ama a noiva, amém? O noivo morreu na cruz porque ele ama a noiva, mas essa morte tem um propósito. Essa morte tem a ver o amor dele pela noiva, mas essa morte quer produzir algo na igreja, e ele fala assim, a fim de santificá-la. Ele tanto nos amou, que morreu por nós lá na cruz, com o propósito de fazer o quê? Me santificar, porque eu, por mim mesmo, pelos meus atos, eu não ia conseguir isso, mas ele tanto me amou, que morreu lá na cruz, por mim, a fim de me santificar, a fim de santificar a sua noiva, tendo-a purificado com o lavar da água, por meio do quê? Da palavra. A palavra tem um poder de nos lavar, de nos purificar. A palavra falada por Jesus, a palavra que Ele fala, não apenas quer tocar o nosso intelecto, mas quer tocar o nosso coração, para que nós possamos viver santidade, para que nós venhamos viver pureza. A palavra que Ele fala, não quer simplesmente me deixar com conteúdo, para debater um determinado conceito que eu tenho, que eu acredito. A palavra que Ele fala quer tocar o meu coração, para transformar a minha vida, transformar de dentro para fora, um coração purificado pela palavra, e vestes limpas. Então a palavra que Ele fala não é para me aprender. Eu não estou na igreja, eu não me reúno para aprender um evangelho, para discutir ele. Ah não, eu acredito em tal verdade, você acredita em tal, não, eu estou aprendendo aqui, eu vou te convencer. Não é essa a ideia. Não é um evangelho. A palavra, o poder da palavra não é para nos empoderar para discussões teológicas, mas para nos purificar. Pastor, mas eu sei que tal pessoa está indo para uma linha equivocada. Deixa a palavra purificar o teu coração, que a tua vida pura vai gerar transformação naqueles que estão ao seu redor. Lembra que eu disse, a noiva, ela não precisa de muitos esforços, ela não é uma noiva que não opera, que é inerte, mas o maior esforço da noiva é estar pura, porque por si só, as vestes nupciais chamam a atenção. Por si só, quando olharem para você e verem vestes limpas, vestes brancas, vestida com as vestes nupciais, você vai chamar atenção, e isso vai gerar transformação. Não significa que nós não fazemos nada, mas tudo que nós vamos fazer e tudo que nós podemos falar, parte desse princípio. Primeiro é quem nós somos, depois o que nós falamos. Ele amou, se sacrificou para ter uma igreja, uma noiva santa, pura. Essa pureza através do lavar da palavra. Tem uma coisa, a igreja, ela anda munida de uma verdade. Tem algo que a igreja carrega. Na verdade, tem duas verdades e dois pontos fundamentais que a noiva, ela carrega consigo. Primeiro é a palavra, porque é mediante a palavra que ela foi purificada, é mediante a palavra do noivo. Gente, olha que poderoso isso. A palavra do noivo purifica a noiva. Olha que poderoso isso. A palavra do noivo tem poder. A palavra do noivo purifica a noiva. Por isso, nós falamos um mês quase falando sobre isso. Por isso nós precisamos estar com ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele, porque se nós tivermos com os ouvidos sensíveis para ouvir ele, quando ele fala, aquela palavra tem o poder de purificar. Aleluia.
Abre comigo em João, capítulo 15. João capítulo 15. Eu confesso para você que eu vou falando essas coisas aqui e a expectativa em meu coração vai crescendo para as verdades que o Espírito Santo quer nos comunicar. Então tem 2 pontos, ou talvez eu falar 2 adereços, né? Talvez poderia falar 2 adereços fundamentais da noiva. Ela carrega, a noiva não larga, não sai de perto de 2 adereços aí, usando esse termo, fundamentais. O primeiro é a palavra. A noiva do Cordeiro, ela é munida da palavra. É como Colossenses capítulo 3, versículo 16, se não me engano, quando Paulo está falando assim: habite ricamente em vós a palavra da verdade. Então a noiva, ela anda de mãos dadas com a palavra. Se a igreja tem, presta atenção gente, como é a partir, nós tentamos mudar ações, quando na verdade nós precisamos conscientizar da identidade. Se a igreja tem a consciência da identidade de uma noiva, ela vai saber que ela não pode soltar da palavra, a palavra está com ela o tempo todo, ela é cheia da palavra, não para discutir, debater, por favor, volto a reafirmar isso, mas ela é munida da palavra, porque ela sabe do poder do evangelho em sua vida, como o poder da palavra está associado à pureza, a santificação, como está associada às suas vestes nupciais. Então ela não larga da palavra, ela tem a palavra rica em seu coração. Por que nós temos dificuldade de termos tempo com a Escritura? Porque nós não entendemos a identidade. Então todas as nossas ações precisam partir de uma consciência da nossa identidade. Então não é simplesmente ter ações diferentes, é ter consciência da identidade. Quantas vezes a gente fica falando, né? Passe tempo com as Escrituras, leia a Bíblia, mas eu estou querendo falar para você agora, entenda quem você é. E entender quem eu sou não é ouvir domingo passado sobre um coração da noiva sendo restaurado, estou ouvindo agora sobre a pureza da noiva, então agora eu sei, eu sou a noiva. Não é simplesmente no fato de dizer que eu sou noiva, ou usar uma camisa. Eu falei domingo passado, Luciano, lembra daquela camisa? Eu sou a noiva, que a gente fez, eita glória, a gente vai repaginar ela, fazer uma estilizada agora, modelo top, né? Então não é só usar uma camisa dizendo que eu sou a noiva, ou falar que eu sou a noiva, é ter atitudes que revelam que de fato eu entendi que eu sou a noiva do Cordeiro. E a noiva, ela tem um adereço fundamental, que é a palavra. João capítulo 15, versículo 3, ainda nessa verdade da palavra que nos purifica, nos lava, nos limpa. João 15, 3 diz assim, Jesus falando para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Ou seja, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. É o poder da palavra de purificar, de nos limpar. Um pouquinho para frente aí, talvez você vai virar 1, 2 folhas, João 17, 17. Na oração de Jesus, quando Jesus está ali orando, ele fala assim, em meio à sua oração ao Pai, ele diz: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o poder da palavra. Lá em Efésios, quando fala palavra, está falando de rema, mas aqui está falando de logos, ou seja, a palavra em si, a palavra no todo, ela tem poder sobre nossas vidas. A palavra de Deus, gente, é a palavra, as Escrituras, ao qual a igreja gloriosa caminha
sem soltar dela. A característica dessa igreja gloriosa é uma igreja que se dedica à palavra. A igreja gloriosa, que é a igreja que estará pronta para a volta de Jesus, é uma igreja que ela não larga a verdade do Evangelho. Ela conhece o Evangelho. Eu oro para que o Espírito Santo nos ajude e produza esse anseio em passar tempo com o Evangelho, com as Escrituras. Estou ali lendo. As Escrituras é aquilo que eu ouço quando eu vou na igreja dia de domingo. Não, isso não é a noiva. Isso não é a noiva. Você não pode, o seu contato com as Escrituras não pode ser aquilo que você ouve no domingo à noite, não pode ser aquilo que você ouve no YouTube, não pode ser aquilo que você escuta de alguém falar. O seu contato com as Escrituras fundamental precisa ser o que você tem no lugar secreto. Pode ouvir no YouTube, pode ver lá no Spotify, pode ouvir em outros lugares, pode ouvir no domingo à noite, mas o meu contato fundamental é no meu dia a dia, no lugar secreto, onde eu paro e eu vou ali ver as palavras do noivo, porque ele me santifica na verdade, e a palavra dele é a verdade. Eu não lembro agora de quem é a frase, quem eu ouvi. Talvez eu vou falar nada, talvez não tenha nada a ver do que eu vou falar, talvez o que eu vou falar seja só baseado em fatos reais, mas certa vez eu li algo parecido com isso, que eu não lembro qual é o autor, falando assim: ou esse livro, falando das Escrituras, me tira do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Ou seja, o contato com as Escrituras tem o poder de te fazer apaixonar por Jesus, a ponto de você sair de uma vida de pecado. Este livro santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Esse livro tem poder para nos tirar do pecado. Ele tem poder para purificar, para deixar a noiva preparada. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 11. Quando você abre aí, deixa eu compartilhar. Que saudade, eu estava, antes de vir, sinalizou lá no Facebook, lá que uma pessoa tinha curtido um vídeo do mês de janeiro, lá no meu Facebook, e era um vídeo da igreja. A gente estava tocando uma canção, estava profetizando algumas coisas. Eu vejo muralhas caindo diante do rei, isso lá de janeiro, e aí ao som de tambores ali, todo mundo dançando um perto do outro. A hora que eu olhei aquilo, ai Jesus, que saudade desse momento, né, dessa coisa de todo mundo pertinho, aquele contato. Depois eu vou compartilhar com você, para você também ficar com saudade, para mim não sofrer sozinho, né? Vamos sofrer junto, vamos rir junto, mas vamos sofrer junto também. Que Deus nos proporcione o quanto antes essas oportunidades de novo, né? Para a gente poder estar com os nossos irmãos que estão lá online. Eu sei que o coração fica assim, eu queria tanto estar lá, né? Que Deus possa nos proporcionar o quanto antes isso, para a glória dele. 2 Coríntios, capítulo 11, eu vou ler o versículo 2, versículo 3. Sabe aquela coisa de, eu estou falando das Escrituras, e o Espírito Santo vai me relembrando de algumas coisas aqui. Sabe aquela coisa assim, você já ouviu isso? Está com sono? Faz o quê? Lê a Bíblia. Você já ouviu isso? Se tiver com sono, lê a Bíblia. Eu não sei não sei se em você dá sono quando você está lendo a Bíblia, mas sabe por que isso? É porque a gente não pratica. Eu vou falar um negócio para você sem medo de errar, tá? Sem medo de errar. Eu não vou falar aqui que vou fazer uma aposta, né? Mas sem medo de errar, fique nas Escrituras, e você vai ver o dia que você vai perder o sono quando você estiver lendo ela. Fique, porque esse negócio de que quando eu leio dá sono, beleza,
pode ser verdade durante um determinado momento do processo que eu estou vivendo com Jesus, mas esse processo um dia passa, né, gente? Você é no começo, você está lendo, aí dá sono. Isso não é também talvez seja um dia que foi muito cansativo, você quer ter um tempinho ali, mas isso faz parte de um processo. Mas a ideia é você chegar um dia onde você vai estar lendo as Escrituras, você vai perder o sono. Eu vou ler um pouquinho antes de dormir. Era umas 10 horas da noite que você ia dormir. Peraí, eu vou ler um capítulo aqui da Bíblia antes de dormir. De repente não era mais 10 horas, era 11, 11h30, meia-noite. Por quê? Perdi o sono. Perdeu o sono como? Estava lendo as Escrituras. E quando eu lia, meu coração ardia e eu perdi o sono. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, que você possa experimentar isso como noiva de Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, diz assim, Paulo falando à igreja em Corinto, dizendo assim, pois eu tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo. Olha o que Paulo está falando. Paulo enxergava a igreja como noiva, e ele se enxergava talvez como João Batista, porque João Batista diz o quê? Eu sou amigo do noivo. Então Paulo era mais um amigo do noivo. Não especifica essa palavra se referindo a Paulo, mas pelo que ele está falando aqui, ele também era mais um amigo do noivo. E amigo do noivo, ele tem uma função, ele quer preparar a igreja para o noivo, ele quer preparar a noiva para o noivo. Por isso que a gente não precisa meramente de mais pastores e líderes, nós precisamos de amigos do noivo, no qual se alegram em preparar a noiva para o noivo, e não para engrandecer o seu próprio nome, o seu próprio império, mas para engrandecer o reino vindouro. Então não se trata só ser mais um pastor, seja um amigo do noivo. Eu quero ser um ministro, seja um amigo do noivo. Temos vários pastores, temos vários líderes, mas não sei se nós temos vários amigos do noivo, que tem zelo pela noiva, não porque vai se casar com ela, mas porque vai ajudar, vai preparar ela para o noivo. Precisamos dos amigos do noivo. Paulo, ele tinha essa consciência. Eu tenho verdadeiros ciúmes de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo. Eu sei que você sabe disso, mas fale essa verdade, repita essa verdade só para você entender ela. Fala, Cristo é o meu esposo. Não fale isso, Cristo é o meu esposo. Eu vou continuar aqui. A fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Como virgem pura. O trabalho de Paulo pela igreja era para apresentar ela para o noivo de que forma? Virgem e pura. Virgem e pura, um único noivo. Aí ele fala assim no versículo 3: entretanto receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Olha isso. Paulo está falando, eu tenho zelo por vocês, eu quero apresentar vocês virgem e pura para um único esposo, Cristo, mas eu tenho um receio, assim como aconteceu que a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, eu tenho esse receio de que isso aconteça com vocês, e que de alguma forma a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Paulo zelava, ele está falando de um zelo para que a igreja se mantenha em uma sincera, em uma pura e sincera devoção. A igreja é assim, a igreja gloriosa é a igreja de uma sincera devoção, amém? A igreja gloriosa que está falando lá aos Efésios, que Paulo está falando, a igreja gloriosa, também é conhecido como uma igreja de uma pura e sincera devoção, porque Pedro está falando que a nossa devoção apressa a volta de Jesus. Então essa é a igreja gloriosa, uma igreja de uma sincera e pura devoção para com o noivo. E Paulo está falando assim, eu tenho receio de que vocês percam isso.
essa sinceridade. Algumas versões vão falar sobre uma simplicidade. Eu tenho receio que vocês percam a simplicidade. Eu tenho receio que vocês sejam enganados e percam a simplicidade da vida com Cristo, do viver com Cristo. Eu tenho receio que vocês saiam dessa sincera devoção. Sabe, a gente começa a observar algumas coisas, e eu vou falar de mim, tá? Vou falar de mim. Vou abrir o confessionário aqui. Essa semana, num dos tempos que eu fui tirar no lugar secreto, fui lá ter um tempo com Jesus, e eu dobrei o joelho e eu comecei a falar algumas frases, e a hora que eu comecei a falar essas frases, me veio um negócio assim, eu falei, opa, está errado, e naquilo o Senhor começou a ministrar o meu coração, até em cima dessa palavra, porque eu comecei a falar frases que já estão formadas, repetir como se fossem frases de efeitos. Sincera devoção não tem a ver com ter já um caderno com frases bonitas. Paulo está falando assim, eu vou trazer para hoje, não perca a simplicidade, a sinceridade, a pureza da devoção. Perder isso não significa que saiu do contexto congregacional, significa que perdeu a essência. Eu canto, aí quando eu canto para Jesus, eu já canto, e as frases que eu falo são frases de efeito, são frases que já estão programadas dentro de mim. Não, eu vou orar, e quando eu oro, eu já oro algumas frases. Não, a noiva ela caminha numa sincera devoção, em uma pureza de devoção, em uma simplicidade, não em algo já formado, em algo criado, em algo preparado. É como se eu fosse ensaiar o espontâneo, pensando numa questão musical, é como se eu ensaiasse o espontâneo que eu vou fazer na música. Vamos ensaiar o espontâneo que nós vamos cantar nessa noite. Não ensaie o espontâneo, porque senão não é espontâneo. Espontâneo tem a ver com a espontaneidade, aquilo que é gerado no momento, por causa do teu coração começar a queimar, enquanto você adora Jesus, teu coração começa a queimar por Ele, e palavras começam a borbulhar dentro de você, e então flui uma espontaneidade. Paulo zelava, era um amigo do noivo. Então nós estamos entendendo que a igreja que antecede os dias da volta de Jesus é uma igreja gloriosa, é uma igreja pela qual Jesus morreu com um propósito, a fim de que essa igreja esteja santificada, purificada, conforme nós lemos lá sobre esse contexto histórico do casamento. Nós estamos nesse tempo de espera, por isso nós zelamos pela nossa pureza e pela nossa santidade, porque nós estamos aguardando, nós estamos nesse tempo de espera. Agora, observando um pequeno ponto, um detalhe aí, em Efésios, onde a gente leu, não precisa abrir não, só deixa eu voltar lá. A palavra está falando que Cristo se sacrificou pela igreja para santificar. Então existe um processo, e quando eu falo isso, eu me lembro até, eu aprendi isso ouvindo o pastor Luciano Subirá, quando eu participei da conferência dele do Impacto da Santidade, abriu a mente em algo que eu acreditava, mas não sabia, não entendia muito bem. Mas sabe aquela coisa, eu acredito que é de determinado jeito, mas eu não entendo muito bem como é, mas eu sei que é, eu acredito que é dessa forma. E quando ele fala sobre processos de santificação, porque se você se atentar para algo, está falando assim, que Cristo já morreu para apresentar a igreja gloriosa, sem mancha, ou seja, no versículo 26, a fim de santificá-la. Então Cristo morreu para santificar a igreja. Então quando Cristo morre, Ele me santifica. Isso é um processo, isso é uma etapa inicial, mas na qual não se resume toda a minha jornada. Precisa ter um desenvolvimento. Existe um processo inicial na vida do cristão, quando ele se entrega para Jesus. O dia que você se entregou para Jesus, se não se entregou ainda, vai se entregar. O dia que você se entrega para Jesus, traz a representação do batismo. Então ali
um processo de santificação. Então eu vou dizer assim, ele é santo, Cristo santificou ele, porque nós poderíamos falar aqui que Cristo santificou a igreja através da sua morte, correto? Cristo, quando morreu na cruz, ele santificou a igreja. O problema é que muitas vezes nós só ficamos com isso. Não, Cristo já morreu na cruz, ele já me santificou, essa é a realidade e acabou. Não, ficar só nisso é viver um evangelho parcial. E eu vejo que é muito prejudicial, e nos dias de hoje eu vejo muito isso acontecer. Se viver uma parcialidade do evangelho é tão perigoso como se não viver nada do evangelho. Viver só uma parcela do evangelho é tão perigoso como não vivê-lo. Isso eu falo, tem pessoas que entram só nisso. Não, ele já me santificou. Tudo bem, isso faz parte de um processo inicial. Que aí entra o segundo adereço. Vai comigo, corre lá em Tito capítulo 3, vamos rapidinho lá, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 5. Versículo 4, vamos começar no 4. Tito capítulo 3, versículo 4. Presta atenção, qual é o primeiro adereço da noiva? O que ela não larga? A palavra. E o segundo? Não tem como ser de forma diferente. Presta atenção. Tito capítulo 3, versículo 4. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui ele está falando de um lavar regenerador, isso através de quem? Do Espírito Santo. Por isso, gente, não dá para desconectar Escrituras e Espírito Santo. Por isso que é um equívoco tremendo é a gente querer dar mais valor nas Escrituras do que no Espírito Santo, ou também querer dar mais valor no Espírito Santo do que nas Escrituras. Os dois, eles estão completamente conectados. Separe os dois, você vai cometer um dos maiores equívocos do Evangelho, e com certeza você não vai viver uma vida plena com Jesus. Porque a palavra tem o poder de me purificar, mas o lavar do Espírito Santo, mediante esse lavar regenerador e renovador, o Espírito Santo também tem essa ação na minha vida. Então a palavra e o Espírito Santo, diga comigo isso, as Escrituras e o Espírito Santo, é os dois, gente. A noiva está firmada com essas duas verdades, as Escrituras e o Espírito Santo. Esse regenerador tem a ver com um novo nascimento. Presta atenção, isso aqui é uma realidade que já aconteceu, mas às vezes as pessoas não entendem que quando Jesus morreu lá na cruz, Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Quando Ele foi, Ele disse assim, eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E quando Ele foi, Ele derramou de uma forma generosa, que nem a palavra fala aqui, em Tito no capítulo 3, no versículo 6, fala que Ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade. O derramar do Espírito Santo sobre nossas vidas é de uma forma copiosa, de uma forma generosa, e nós somos lavados e regenerados, um novo ser. Isso aqui é o processo inicial. Fui para Jesus, me entreguei meu coração a Ele. E onde que isso aqui, agora eu vou falar, presta atenção, tanto esse processo de lavagem da palavra, tanto da regeneração do Espírito Santo, tem uma manifestação visível e simbólica, que acontece em que determinado momento? Batismo. Então o momento do batismo é um externar, é um simbolizar daquilo que a palavra e o Espírito fizeram dentro de mim. Então o batismo vem simbolizar isso, essa lavagem. Por isso quando fala do batismo, fala do quê? Nasceu de novo, não é? Nasceu de novo, o lavar
o regenerar do Espírito. Então o batismo simboliza, ele traz um símbolo disso que aconteceu através da palavra e do Espírito, dentro de mim, dentro de você. Mas isso é o processo inicial, porque nós agora precisamos de uma coisa, presta atenção, Cristo ele te deu as vestes, Cristo te vestiu, porque a palavra está falando, ele morreu na cruz, para nos apresentar a ele, ou seja, ele nos preparou, a morte dele lá na cruz nos preparou, para um dia encontrarmos com ele, processo inicial, mas agora eu preciso fazer o que? Desenvolver, eu preciso caminhar, eu preciso de um desenvolvimento da realidade daquilo que Jesus conquistou para mim. É como se ele tivesse te dado um favor, e ele foi um favor, é graça, ele te presenteou, e agora eu faço o quê? Você precisa desenvolver, você precisa caminhar de acordo à realidade daquilo que você recebeu, e assim desenvolver isso, e não ficar meramente naquilo que você recebeu no início. Aquilo que eu recebi no início é só para me impulsionar, e agora eu preciso crescer nessa realidade. Cara, eu ouvi algo que me chocou, e eu vou falar aqui, foi forte quando eu ouvi isso. Eu ouvi um pastor falando assim: Jesus não é pedófilo, e ele não vai casar com uma igreja imatura. Eu falei, uau, isso é verdade. É uma igreja, é uma noiva madura, que recebeu a realidade inicial, mas está em desenvolvimento, está num processo de crescer na realidade do que recebeu. Não é uma noiva imatura. Filipenses capítulo 2, deixa eu acelerar, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação, com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. O versículo 12 em específico, esse finalzinho que Paulo está falando assim, ó: colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor. Algumas versões vão falar assim, de desenvolver a salvação com temor e tremor. Desenvolver, ou seja, você recebeu algo, coloque em prática, desenvolva a salvação, desenvolva aquilo que o noivo te deu. Vamos desenvolver, não é ficar parado, tem um progresso, tem um processo, nós precisamos caminhar. Desenvolva. Paulo está falando então, desenvolva a vossa salvação no temor e no tremor. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Paulo está falando assim: amados, visto que temos essas promessas, talvez no próximo culto nós vamos ficar um pouquinho mais nisso e entender o que ele está falando antes, mas não agora. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha, ele está falando de desenvolver a salvação, e ele está falando do que? Aperfeiçoar a santidade. Que santidade? A santidade concedida pelo noivo, a santidade inicial. O noivo, quando morre lá na cruz, o sacrifício dele, quando você se entrega a ele, faz de você uma pessoa, uma noiva, uma igreja santa. Mas agora Paulo está falando assim: aperfeiçoai isso, aperfeiçoai a vossa santidade. Vamos aperfeiçoar. Você vê que agora ele traz a responsabilidade para a igreja, para a noiva. Ele fala assim, ó: visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos. Purifiquemo-nos. Ou seja, é uma ação sua. É uma ação sua agora de caminhar na verdade que você recebeu.
Vou falar um negócio para você: o dia que você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu esse lavar regenerador do Espírito Santo, renovador, se tornou uma noiva com vestes brancas e limpas. E agora o que acontece? Você está no tempo de espera, cuidando para quê? Para se manter dessa forma, aperfeiçoando. Você vai entender conforme a gente for caminhando. Pastor, mas não é suficiente o que Jesus fez? Espere e verás. Espera a conclusão. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz assim, porquanto com uma única oferta, está falando de quem? Jesus lá na cruz. Porquanto com uma única oferta ele aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. É como se estivesse falando assim: ele santificou os que estão sendo santificados. Você está vendo como existe um processo de santidade, de pureza? Ele aperfeiçoou os que estão sendo aperfeiçoados. Ele purificou os que estão sendo purificados. Ele santificou os que estão sendo santificados. Ou seja, ele realizou um processo inicial na sua vida. E agora existe uma continuidade no qual nós precisamos nos posicionar para viver essa realidade. Está entendendo isso? Então tem muitas vezes eu vejo a igreja se prendendo na realidade só do que Jesus fez, e nós paramos ali. Mas precisamos progredir, precisamos avançar, desenvolver, aperfeiçoar. Você vai entender que isso não é na nossa força. Apocalipse capítulo 19, versículo 8, vamos seguir. Apocalipse capítulo 19, versículo 8, vamos começar do versículo 7, diz lá, nós falamos sobre isso domingo passado, nesse versículo 7, mas vamos dar continuidade aqui. Apocalipse 19, 7 diz: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada, ou se ataviou. Aí o versículo 8, presta atenção, diz assim: para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. Olha que igreja gloriosa. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Não representa simplesmente o que Jesus fez, representa os atos de justiça dos santos, as atitudes dos santos. E a partir daqui nós vamos entender uma coisa, porque nós poderíamos pensar, e muitos também ficam só nisso: mas Isaías 64, se eu não me engano, fala que os nossos atos de justiça são para com Deus como trapos de imundícia, ou seja, o que as mulheres usavam na antiguidade quando elas estavam naqueles dias de ciclo de menstruação. Elas usavam isso. Então o profeta, por Deus, está falando isso: os atos de justiça de vocês não são nada, são como trapos de imundícia para Deus. Porém agora está se falando que os atos de justiça dos santos, isso significa o quê? Isso tem a ver com linho fino, puro e resplandecente. Atos de justiça. E talvez você possa pensar: mas daí uma contraditoriedade. Lá está falando que os atos de justiça são como trapos, são como trapos de imundícia, e agora está falando que os atos de justiça são esses linhos finos. Há uma contraditoriedade? Não há, e nós vamos entender, porque são dois momentos diferentes, e dois contextos diferentes, e querendo comunicar duas verdades diferentes, e nós vamos entender isso. Por quê? Porque a noiva, ela anda em justiça, a noiva anda em atos de justiça. Mediante toda essa realidade, ela se mantém pura, andando em atos de justiça. Primeiro a gente precisa entender
os atos de justiça nossos, não são eles que fundamentam a nossa justificação. Então esse ato de justiça que está falando aqui em Apocalipse, não são aqueles que são fundamento para a nossa justificação, porque a justiça que nos justifica, que nos faz aceitável, é a justiça de Cristo. Romanos 5,18, 2 Coríntios 5,21, está falando que Cristo, mediante o sacrifício de Cristo, nós fomos justificados. Então não está falando do ato de justiça para sermos aceitos por Deus, não é isso que está falando. Então eu não posso, uma pessoa fala assim, é como existe às vezes aquelas pessoas que falam assim, quando eu tiver melhor, quando eu melhorar eu vou para a igreja. Você está querendo ser aceito pelos seus atos de justiça? Aí eu vou dizer uma coisa para você, eles são como trapo de imundícia. Então não tem essa capacidade. Então não é esses atos de justiça que está sendo falado em Apocalipse 19:8. Esses atos de justiça têm a ver com a evidência de sermos a noiva do Cordeiro, justificado por Deus. Então os atos são consequências da justificação que nós recebemos pela graça. Então agora nós andamos em atos de justiça, não como se isso nos fizesse pessoas melhores para podermos ter Deus em nossa vida, mas uma vez justificados pela graça, nós andamos, e o nosso caminhar é um caminhar baseado em atos de justiça. Essa é a igreja gloriosa. Vai um pouquinho para frente, se você está em Apocalipse, capítulo 22, chegando quase no final de tudo. Apocalipse 22. A igreja está vestida de vestes de justiça. Olha isso. Apocalipse 22:11 diz o seguinte. Você está vendo que está finalizando, né? Aqui é a finalização das escrituras aqui, do Apocalipse. E nós vamos encontrar na finalização algo muito interessante, dizendo assim, em 22, capítulo 22, versículo 11. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. Então, entende o que está sendo falado em 19:8? Os atos de justiça é consequência da minha prática, porque eu fui justificado pelo único justificador, Jesus Cristo, o noivo. É isso que está sendo falado. Quem é justo? Quem aqui é justo? Eu, você. Nós somos justos, por quê? Porque Cristo nos justificou. Aí a palavra está falando então, você que é justo, firme-se na prática da justiça, pratique justiça. E quem é santo, continue a buscar. Você está vendo o processo? Quem já é santo, continue fazendo o quê? Buscando a santificação. Se então o que Jesus fez, se eu tivesse que parar naquela realidade, eu sou santo, ponto, não preciso mais fazer nada, isso é um equívoco, isso é uma mentira, isso é baseado em uma mensagem de uma hipergraça que é santo, você é santo, sim, mas o santo continue a buscar o quê? Santificação. Se tivesse sido uma ação plena e já tivesse acabado, para que você ia buscar algo que já tem um fim? Se já é um fim o que Jesus fez lá na cruz, e quando você recebe isso, quando você se entrega para Ele, por que eu vou ter que buscar algo que já está realizado? Ele realizou algo na sua vida, você é um santo, você é uma igreja santa, glória a Deus, aleluia. Aí essa palavra é para você, igreja santa, continue a buscar a santificação. Quando isso? Enquanto você espera. Isso aqui mostra para mim muito como vai ser nesses dias. Quanto mais os dias se aproximam, você vai ver em evidência. Qual é a evidência? Os injustos vão mergulhar na injustiça, os sujos vão se sujar ainda mais, mas os puros vão se purificar ainda mais.
Os santos vão buscar a santificação ainda mais. Os justos vão caminhar ainda mais em prática, em atos de justiça. Vai ser assim. Por isso que nos últimos dias vai ser muito grande a diferença da noiva e daquele que não é a noiva. Vai ser grande a diferença da igreja para a igreja. Porque quem é injusto vai entrar, vai mergulhar em justiça. Por quê? Porque nos últimos dias a maldade vai crescer no coração do homem, e aquele que é mau vai praticar a maldade de uma forma ainda mais intensa. Mas aqueles que estão ouvindo a voz do noivo, cada dia mais que os dias se aproximam, eles vão se posicionar em pureza e santidade, porque eles estão no tempo de espera e querem se conservar irrepreensíveis para o encontro com o noivo. Isso é verdade, gente. Eu vou ler um pouquinho mais no versículo 12. Eis que venho, olha Jesus falando, eis que venho sem demora, meu irmão, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas. Opa, então eu não sou salvo pelas minhas obras, mas eu vou receber um galardão ou não por elas. Então as suas obras não é o que te salva, mas se você vai receber galardão ou não, tem a ver com as suas obras. Você aqui precisa ter uma mentalidade de noiva, de igreja, porque a igreja, sabe o que a igreja se contenta? E para meramente por causa de uma mentalidade, vamos dizer assim, pequena. Fui salvo. Mas Jesus não quer apenas te salvar, Ele quer te presentear, Ele quer ser o seu galardoador. A palavra não te incentiva simplesmente a parar no ponto da salvação, mas do que? De buscar galardões. Você vê que em Hebreus ele está falando assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aqueles que se achegam diante dele, creiam que ele existe, e que ele também se torna galardoador dos que o buscam. Nós precisamos ter a mentalidade não apenas de salvação, mas também de galardão. Aí as nossas obras, porque Ele vai dar galardão a cada um conforme as suas obras. Então, por favor, muda a mentalidade. Tenha a mentalidade de salvo, tenha a mentalidade da salvação, mas tenha a mentalidade do galardão também. Ele é o galardoador, Ele é aquele que vai nos presentear, que vai nos honrar por causa das nossas obras. Elas não nos salvam, mas o galardão está completamente associado a elas. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado todos os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. Eu vou continuar, gente. Vamos lá para o versículo 17. Jesus, o Espírito e a noiva proclamam: vem! E todo aquele que ouvir responda: vem! Quem sentir sede, venham, e todos quantos desejarem, venham e receba de graça a água da vida. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas palavras afirma: com toda certeza venho rapidamente. Amém. Maranata, vem Senhor Jesus. Igreja gloriosa. É a igreja gloriosa que vai encontrar com o noivo. A igreja de atos de justiça está vestida de atos de justiça. Ela não ganhou a veste pela sua obra, mas agora, uma vez que ganhou, ela está sendo adornada pelos seus atos de justiça. Atos de justiça. Você está conseguindo entender a questão da justiça como trapo de imundícia, e agora a questão da justiça como veste? Deu para entender a separação? São dois momentos diferentes, dois contextos diferentes.
tá? Porque muitas vezes a gente pensa, então agora eu não faço nada, meus atos de justiça para agradar a Deus. Gente, Deus, o noivo, ele quer ser agradado pela noiva. O noivo gosta de um agrado da noiva, e ele se agrada com as nossas atitudes, porque às vezes a gente deleta as nossas atitudes, a gente deleta as nossas obras. Porque não é por obras, deletou as obras. Não, mas a igreja que foi remida pelo sangue do noivo, é uma igreja que agora anda em boas obras para fazer o quê? Agradar o noivo. Eu não faço boas coisas para ser aceito, eu faço boas coisas porque eu fui aceito e eu entendo o preço que foi pago, e agora o que eu faço? Eu quero fazer como um externar de uma gratidão por aquilo que só Jesus poderia conquistar por mim. Eu quero agradar a Ele, a noiva quer agradar o noivo. Eu não vou parar nesses capítulos e versículos, mas eu vou passar neles aqui, ó. Nós podemos produzir frutos, gerar frutos em cada boa obra, fruto em cada boa obra, e crescer no conhecimento de Deus, são coisas agradáveis, Colossenses 1:10. Então frutos e crescer no conhecimento de Deus, isso agrada a Ele, isso deixa Ele feliz, isso é agradável. Romanos 12:1 também fala que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Então nós podemos ser agradáveis para Deus. Cuidar, mais uma atitude que a noiva pode ter: cuidarmos de nossos irmãos mais fracos, agrada a Deus. Romanos 14:18. Eu não vou abrir para poder ganhar tempo, tá? Obedecer aos nossos pais agrada a Deus. Colossenses 3:20. Ensinar a palavra de forma autêntica agrada a Deus. 1 Tessalonicenses 2:4. Orar pelas autoridades de governo agrada a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Sustentar familiares em necessidade agrada a Deus. 1 Timóteo 5:4. Partilhar recursos financeiros com outros agrada a Deus. Hebreus 13:16. Agrada a Deus quando guardamos os seus mandamentos. 1 João 3:22. Você está vendo? Atitudes da igreja, obras que agradam a Deus. Por quê? Para ser aceito? Não, mas pela consciência do sacrifício do noivo. Eu quero agradar o coração dele. Então tenha obras com uma consciência do que eu quero agradar o meu noivo. Essas obras não vão me tornar agradáveis para ser aceito. Não, foi o que ele fez, mas eu quero agradar o coração dele. Tudo que eu estou fazendo, atos de justiça, tudo isso, eu estou fazendo coisas que agradem a Deus, não para ser aceito, mas é porque eu fui aceito. Mateus capítulo 5, versículo 20, eu quero que você abra esse mais uns 3 versículos, e nós vamos participar hoje da Santa Ceia, e a palavra casa muito para a gente poder participar da ceia, o sacrifício do noivo pela noiva. Mateus capítulo 5, versículo 20, está no meio do sermão da montanha, a pregação do próprio Jesus, e ele fala algo aqui que deve nos incomodar, não no sentido de incomodar de não gostar, mas no sentido de gerar um desconforto e nos levar a nos mover, a sair da estagnação. Mateus capítulo 5, versículo 20, diz assim, Jesus falando para os discípulos: porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha o que Jesus está falando para eles: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, vocês não vão entrar no reino, de maneira nenhuma. O que Jesus está querendo dizer com isso? Primeiro a gente precisa entender qual é a justiça dos fariseus, e aí a gente pode continuar em Mateus, e lá para o final, no capítulo 23, nós vamos ver aqui qual que é a justiça dos fariseus. Por quê? Porque a noiva não pode cair numa mentalidade de fariseu. A noiva não pode, agora todo mundo usando máscara, né? Mas a noiva não pode ser uma noiva mascarada.
Então atos de justiça, então vou fazer coisas boas para agradar a Deus, meramente fazer por fazer. Não, Jesus está falando que os nossos atos de justiça precisam exceder o dos fariseus, não é nem ser igual nem ser pior, precisa exceder. E Mateus 23, no versículo 27 e 28, Jesus censura os fariseus e mostra, e Jesus expõe aqui na verdade o que significava esse ato de justiça dos fariseus. Diz assim, ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro vocês estão cheios de ossos mortos e toda espécie de imundície. 28, assim também sois vós, exteriormente vocês parecem justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Qual é o ato de justiça dos fariseus? Um ato meramente externo, não interno. Então Jesus está falando o que para a gente? O ato de justiça de vocês não tem que ser meramente externo, precisa ser atos de justiça interno, mas ele não está excluindo o externo. O que ele está fazendo é redefinindo de uma forma correta. Os atos de justiça da noiva são atos de justiça internos que se manifestam também, não como dos fariseus, que fazem coisas, mas que por dentro, por fora se mostra todo bonito. Nós não temos que ser meramente também, entenda, quando eu falo de veste, eu estou falando de algo interior, não estou falando de algo exterior, de aparência, porque a igreja não pode ter uma aparência de noiva, ela precisa estar vestida como tal. Não é ter aparência, nossa, parece uma noiva, tem atos até assim que, não, quando eu falo das vestes, estou falando de algo interno, tá? A justiça que agrada o noivo é uma justiça que tem a ver com a mente, o coração, a motivação. É a justiça que está associada à motivação. Então não é só, entenda bem agora, não é só fazer coisas boas, é ter motivações corretas naquilo que eu estou fazendo. Não é só fazer, vou fazer, orar pelas autoridades é algo bom, vou orar, mas qual é a motivação disso? Existe uma justiça interna dentro? Existe uma motivação correta? Se não, perca tempo. Vou ajudar o meu irmão está precisando de ajuda. Qual é a motivação? Qual é a motivação? Então, os atos de justiça da igreja são atos de justiça alinhados com uma correta mentalidade, uma correta postura de coração, uma correta motivação. Então isso se externa. Amém? Essa é a noiva do Cordeiro. Essa é a igreja gloriosa. Essa é a igreja, essa é a forma ao qual nós estamos posicionados nesses dias. Agora eu vou falar um negócio para você e ser sincero com você mesmo. Qual tem sido a sua postura no tempo de espera pelo noivo? Ou vou até dizer, você tem uma consciência que você está num tempo de espera? Porque quando eu falo sobre isso, a primeira coisa que me vem, sabe o que é? Nós não temos nem essa consciência de que estamos esperando. Se não temos a consciência de que estamos esperando, como podemos então nos preservar e nos mantermos puros? Se nós nem temos a consciência de que estamos esperando. Como você pode falar para uma igreja, seja puro, se ela não tem consciência que ela está esperando o casamento? Como que eu posso falar para alguém, cara, anda em santidade, se a pessoa não tem a consciência que ela está num tempo de espera para o encontro com o noivo, e esse dia a igreja será reconhecida como uma igreja gloriosa, sem mancha, gente, fala até sem mancha, nenhuma manchinha, é perfeita, sem ruga, falando até das vestes, não tem nada, é impecável. Olha, é uma igreja perfeita, e ela está se mantendo assim por causa da consciência. Eu oro para que você não saia daqui sem essa consciência. Tudo que eu faço, eu estou indo para o trabalho, mas eu estou em tempo de espera.
eu estou estudando, eu estou em tempo de espera. Não é o fim, o meu trabalho não é o fim da minha vida, o meu estudo não é o fim da minha vida. Tudo que eu estou fazendo aqui é tempo de espera. Por isso eu trabalho, e através do meu trabalho eu estou mantendo puro. Tudo que eu estou fazendo é através de uma consciência de espera, em santidade, purificação. Seja trabalhando, estudando, dirigindo, seja fazer o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo tudo isso dentro de um todo chamado tempo de espera. Mas a gente precisa ter a consciência. Eu acredito que se torna mais fácil. Nós falamos muito lá no Instituto, nós falamos sobre santidade. O Instituto chama Relacionamento de Santidade. Mas eu creio muito numa verdade, que viver santidade a partir do entendimento da nossa identidade é algo que flui, e que daí sai de uma legalidade. Porque falar de santidade sem identidade, corre-se um risco de cair em legalidade, em imposições. Mas se entender a identidade, flui mais naturalmente santidade. Por quê? Porque é normal da noiva. A noiva, o dia que ela foi casar, o dia que ela vai casar, qual é uma das coisas que mais queimam no coração da noiva quando antecede o casamento? O vestido, não é? O que a noiva mais fica assim é o vestido. Ela vai em um mundo de loja, ela vai em um monte de loja, ela anda um monte, e prova não dá, não gostou disso, não gostou é uma das coisas mais importantes para a noiva, é o quê? O vestido que ela vai usar no dia do casamento. Isso chama a atenção dela, ela vai, pesquisa, leva alguém para ajudar, e anda no centro todo, vai em todas as lojas, porque é uma das coisas que mais chamam a atenção dela, uma das coisas que ela mais gasta tempo ali. Eu quero ver o vestido. Aí depois tem o vestido, não tem toda a preocupação. Nossa, eu provei o vestido, agora eu não posso engordar. Não é verdade? Não foi eu que vesti a veste de noiva não, mas eu casei com uma noiva, né? Por isso que o homem tem que casar com mulher, gente. Deu para entender, né? Não preciso falar mais do que isso, né? O certo é isso, tá? Homem arruma uma noiva, não um outro noivo. É? Então eu casei com uma mulher, glória a Deus e aleluia por isso. Tá? Então eu sei disso. Aí o dia que experimentou, vai ficar daquele jeito. Aí tem todo o cuidado, né? Ai, não posso engordar, não posso aquilo, não posso, senão não vou entrar no vestido. Gente, a santificação inicial de Jesus na sua vida foi plena e perfeita. Agora você tem que se preocupar em manter o que ele conquistou. Não anda de uma forma desleixada, se comporte como a noiva. Porque, vamos trazer para esse contexto, eu quero entrar dentro do vestido. Eu não quero uma hora chegar lá e provar o vestido e falar assim: opa, não consegui me vestir com as vestes nupciais. Ah, Jesus, espera aí, eu estou falando nisso, aí o Espírito Santo me lembra disso. A gente vai terminar. Em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Você está entendendo isso que eu estou falando da noiva, né? De não engordar para não entrar no vestido. Porque você precisa se vestir. Você precisa estar vestido para o dia do casamento. Agora, você entendeu também? Jesus, na cruz, o sacrifício dele, você provou, vestiu. Ó, perfeito. Uau. Agora você tem que zelar. Isso é um paralelo, vamos dizer que é uma parábola que eu estou fazendo, tá bom? Agora você tem que zelar. Para quê? Para dar certo no vestido. Por quê? Porque no dia do encontro com o noivo, não pode estar sem veste. Não pode. Precisa estar vestido como noiva. E vestido como noiva, não com qualquer veste, mas fundamentado na veste que ele conquistou através do sacrifício dele. Não dá para dar um ajuste, não dá para fazer gambiarra, gente. Presta atenção. Mateus capítulo 22,
versículo 11 diz assim, entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. O rei entrou e ele viu que alguém não estava vestido com as vestes nupciais. Então o rei indagou: amigo, como adentraste esse recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai para fora as trevas, ali haverá grande lamento e ranger de dente, portanto muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que aconteceu com aquele que não estava vestido com as vestes nupciais, com as vestes preparadas para as bodas? Ele foi jogado fora. Então nós precisamos ter essa consciência e zelar com as vestes, por isso que é tão importante. Então provou as vestes, aí a noiva fica nessa preocupação, né? Tem que me manter exatamente da forma inicial. Olha isso, gente. Tenho que me manter igualzinho à forma inicial. Então o meu objetivo agora é caminhar na realidade inicial. Então o meu objetivo, seu objetivo como noiva do Cordeiro agora é o quê? Eu vou caminhar naquilo que Jesus conquistou por mim, conquistou para mim. Então eu vou aperfeiçoar a santidade, porque eu quero estar vestido como uma noiva para o dia das bodas do Cordeiro. No dia das bodas do Cordeiro tem que estar vestido com as vestes nupciais. Eu vou. E não seria muito estranho você ter que falar para uma noiva, quando ela veste a roupa lá, as noivas estão aqui, quem já vestiu, quem está lá ouvindo que já vestiu as vestes nupciais, é muito, você não precisa ficar reforçando um determinado ponto para a noiva, você não precisa ficar falando para ela assim, olha, não suja a roupa, você não precisa ficar falando isso para ela. Por quê? Porque ela tem a consciência de noiva, ela não quer se sujar. Uma mulher que está vestida como noiva, você não precisa ficar falando, não suja, não vai na lama, você precisa falar isso. Se estiver chovendo, você não precisa falar para ela, olha, não vai, né, ali, não pisa ali que tem terra, você precisa falar isso para ela? Não, por quê? Ela tem a consciência do que ela está vestindo, ela tem a consciência de quem ela é, e como consequência, ela vai ter essa postura, em coerência com as suas vestes. Você está vestido com vestes nupciais, conquistada pelo Cordeiro, tenha consciência disso e se posicione de tal forma. Eu não vou fazer, eu não vou pisar na lama, por quê? Eu sei quem eu sou, eu sei quem morreu por mim lá na cruz, para me purificar, para que um dia eu pudesse me apresentar a Ele, eu sei disso. Então como consequência, eu não vou pisar em lugar que vai sujar as minhas vestes, porque as vestes, elas precisam estar sem mancha, sem ruga, uma igreja perfeita. Essa é a ideia. E eu termino com esse versículo, Judas 24. Judas 24. Judas, capítulo único, versículo 24. Diz assim, Judas 24, e aqui nós encerramos. Eu vou pedir para você ficar até em pé com sua Bíblia aí, para a gente ler, já vai ficando em pé, dando um descanso aí, só para você descansar, nós vamos participar da ceia ainda, fica tranquilo, só para você descansar e esticar as pernas aí. Judas, versículo 24 diz assim, aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. Presta atenção. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre.
Amém. Sabe uma coisa, desde o domingo passado eu vou entendendo, a igreja gloriosa é uma igreja que se regozija, é uma igreja jubilosa, é uma igreja virtuosa, cheia de alegria. A igreja gloriosa, ela é reconhecida pelo seu júbilo, pelo seu som festivo, pelo seu som de alegria. Não é uma igreja carrancuda, não é uma igreja sonolenta, não é uma igreja estagnada, não é uma igreja carrancuda, é uma igreja jubilosa. Não é uma igreja que está lá e nós estamos adorando, ouvindo uma palavra e nós estamos lá, ou nós estamos lá cantando louvor e está lá daquele jeito. Não, é uma igreja jubilosa que dá honra, glória a Jesus, honra, glória ao Cordeiro. E aí, como eu falei, não é questão de ser pentecostal, de ser tradicional, é questão de ser noiva e saber que em breve o noivo vem, e isso me gera alegria. Por isso que é uma igreja jubilosa.